Enquanto fechava a conta, a garçonete viu a assinatura do milionário. Ela ficou paralisada ao perceber que ele era o homem que a abandonou grávida há 15 anos. O cheiro de café fresco e o barulho familiar dos pratos sendo empilhados preenchiam o ar do cantinho da Helena. Naquela tarde de quinta-feira, Helena Souza passava o pano sobre a mesa número 7 pela terceira vez. Um hábito nervoso que desenvolvera nos últimos 16 anos, sempre que precisava manter as mãos ocupadas para não pensar demais. Aos 36 anos, ela tinha as mãos calejadas de quem trabalhava desde cedo e o olhar determinado de quem nunca baixou a guarda. O restaurante não era grande coisa. Apenas 8 mesas, um balcão desgastado e uma cozinha que ela conhecia como a palma da mão. Mas era seu, dela e de Pedro. A televisão no canto da parede mostrava o noticiário local, quando o nome que a assombrava há anos ecoou pelo ambiente. Marcos Nogueira. Helena parou no meio do movimento, o pano úmido escorregando de suas mãos. O empresário Marcos Nogueira, CEO da construtora Nogueira, será um dos jurados da final da Olimpíada Nacional de Matemática, que acontecerá na próxima semana no Instituto Nogueira, escola de elite fundada por sua família. O rosto dele apareceu na tela, mais maduro, obviamente, com algumas rugas ao redor dos olhos verdes que ela um dia amou tanto. Mas era inegavelmente o mesmo homem que havia partido seu coração e mudado sua vida para sempre. As lembranças vieram como uma enxurrada. Ela tinha 20 anos quando se conheceram na universidade. Ele, 2 anos mais velho, era o estudante de engenharia mais cobiçado do campus. Rico, bonito, inteligente. Ela estava no primeiro ano de pedagogia, trabalhando meio período numa lanchonete para pagar os estudos. Foram 2 anos intensos. Ele dizia que ela era diferente das outras meninas, que com ela se sentia real, longe das expectativas da família. Helena acreditou em cada palavra, em cada promessa sussurrada nos seus encontros secretos. Porque eram secretos. A família Nogueira jamais aceitaria uma namorada pobre. Quando descobriu a gravidez, aos 22, Helena estava radiante, ingenuamente. Pensou que seria a chance dele assumir o relacionamento, de construírem uma família juntos. Marcos tinha outros planos. Não posso arruinar meu futuro por um erro de juventude, dizia o bilhete cruel que ele deixou depois de desaparecer por 3 dias. Minha família já arranjou meu casamento com Renata Albuquerque. É melhor assim para todos nós. Helena nunca mais o viu. Criou Pedro sozinha, trabalhando em 2 empregos, estudando à noite, lutando para dar ao filho tudo o que podia. E quando Pedro perguntava sobre o pai, ela sempre dizia a mesma coisa. Seu pai era um homem bom que morreu num acidente quando você era bebê. A mentira doía menos que a verdade. Mãe, você não vai acreditar. A voz eufórica de Pedro a trouxe de volta ao presente. Ele entrou correndo no restaurante, a mochila balançando nas costas, os olhos brilhando de uma forma que Helena não via há tempos. Aos 15 anos, Pedro tinha herdado a altura do pai, mas os cabelos castanhos e o sorriso eram dela. Era um garoto sério, maduro demais para a idade, talvez por ter crescido vendo a mãe trabalhar tanto. O que aconteceu, amor? Helena forçou um sorriso, rapidamente desligando a televisão. Eu ganhei. Mãe, eu ganhei a Olimpíada de Matemática. Pedro jogou a mochila no chão e a abraçou com força. Fui o primeiro colocado do estado, você acredita? O coração de Helena disparou, uma mistura de orgulho imenso e terror absoluto tomando conta dela. Ela sabia que Pedro era brilhante. Sempre foi o melhor aluno da escola. Sempre se destacou em exatas. Mas a Olimpíada Nacional, isso significava visibilidade, prêmios, oportunidades. Meu filho, que orgulho! Ela o abraçou de volta, tentando esconder o pânico na voz. Conta tudo para a mamãe. A premiação vai ser na semana que vem, no Instituto Nogueira. Você conhece, né? Aquela escola super chique no centro. E tem mais. Todos os finalistas vão ganhar bolsas de estudo integrais se quiserem estudar lá. Pedro falava rapidamente, gesticulando com as mãos. Mãe, você percebe o que isso significa? Eu posso estudar numa das melhores escolas do país. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Instituto Nogueira, a escola da família dele, onde Marcos certamente estaria presente como jurado, como havia acabado de ver na televisão.
Pedro, filho, a gente precisa conversar sobre isso com calma. Conversar o quê? Ele franziu a testa, confuso. Mãe, é a oportunidade da minha vida. Com essa escola no meu currículo, posso conseguir uma bolsa em qualquer universidade do país. Posso estudar engenharia, como sempre sonhei. Engenharia. Claro que ele queria engenharia, assim como o pai que nunca conheceu. É que essas escolas particulares são muito diferentes do que você está acostumado, Pedro. São pessoas de outro mundo, com muito dinheiro. E daí, Pedro cruzou os braços, assumindo aquela postura teimosa que aparecia quando ele realmente queria algo. Eu não sou menos inteligente que eles por ser pobre. Você sempre me ensinou isso. Helena fechou os olhos por um instante. Ela havia criado um filho íntegro, determinado, que acreditava no próprio valor. Como poderia negar a ele a chance de crescer? Mas como poderia arriscar que ele descobrisse a verdade de uma forma devastadora? Claro que não, amor. Você é o garoto mais inteligente que eu conheço. Ela tocou o rosto dele com carinho. É só que a mamãe se preocupa. Essas pessoas às vezes podem ser muito cruéis com quem é diferente. Mãe, eu não vou desistir por medo. Pedro segurou as mãos dela. Você trabalhou tanto para me dar educação, para que eu tivesse oportunidades. Agora que uma porta se abriu, você quer que eu a feche. Helena olhou para o filho que havia criado com tanto amor e sacrifício. Via nele a determinação que ela própria tinha, mas também uma pureza que ainda não havia sido tocada pelas crueldades do mundo. Pedro não sabia que estava prestes a entrar no universo do pai que o havia rejeitado antes mesmo de nascer. Tá bom, ela suspirou, sabendo que não tinha escolha. Vamos para essa premiação, mas promete uma coisa para a mamãe. Qualquer coisa. Se as coisas ficarem complicadas, se você não se sentir bem nesse ambiente, a gente sai, sem discussão. Pedro sorriu. Aquele sorriso largo que iluminava o rosto inteiro. Prometido. Mas não vai precisar, mãe. Eu tenho certeza de que tudo vai dar certo. Enquanto Pedro subia para o apartamento pequeno em cima do restaurante para fazer o dever de casa, Helena ficou sozinha com seus pensamentos e seus medos. Pela janela, via o movimento da rua, as pessoas voltando do trabalho, a vida seguindo seu curso normal. Para ela, porém, nada seria mais normal. Daqui a uma semana, estaria no mesmo ambiente que Marcos Nogueira pela primeira vez em 16 anos. O homem que a havia abandonado grávida estaria na mesma sala que o filho que ele nem sabia que existia. Helena limpou uma lágrima que insistiu em escorrer e voltou ao trabalho. Tinha um restaurante para tocar, contas para pagar e um filho para proteger. Não importava quantas tempestades viessem. Ela enfrentaria todas para manter Pedro seguro. Mas no fundo do coração, uma voz sussurrava que alguns segredos são grandiosos demais para permanecerem enterrados para sempre. O Instituto Nogueira impressionava até mesmo quem passava apenas em frente aos seus portões. Helena ajustou o vestido azul marinho, o mais elegante que possuía, e observou Pedro ao seu lado, igualmente arrumado com a calça social e camisa branca que haviam comprado especialmente para a ocasião. Ele parecia confiante, mas ela conseguia perceber o nervosismo na forma como ele alisava o cabelo. "Uau, mãe, é ainda maior do que eu imaginava", Pedro murmurou, olhando para o prédio imponente de arquitetura clássica. Com suas colunas brancas e jardins perfeitamente cuidados, Helena engoliu em seco. Cada tijolo daquele lugar gritava o nome Nogueira, a fortuna construída ao longo de gerações. Era o mundo que Marcos havia escolhido preservar quando a rejeitou. "Vamos, filho, não queremos nos atrasar." O hall principal estava repleto de famílias elegantemente vestidas. Helena se sentiu deslocada imediatamente. Os vestidos das outras mães custavam mais que sua renda de 3 meses. E as joias que exibiam poderiam pagar a faculdade de Pedro. Mas seu filho parecia alheio a tudo isso, cumprimentando os outros finalistas com sua timidez natural, mas sem demonstrar intimidação. Helena Souza e Pedro Souza. Ela informou a recepcionista, que conferiu a lista com um sorriso profissional. "Claro, mesa 17. O auditório está logo ali à frente." O auditório era um espetáculo à parte. Lustres de cristal pendiam do teto alto, e o palco era decorado com flores brancas. E o brasão da família Nogueira. Helena escolheu um lugar discreto nas últimas fileiras, mas Pedro a puxou para mais perto. "Mãe, somos convidados de honra.
Não vamos nos esconder. Foi quando ela ouviu. Marcos Nogueira entrou no palco junto com outros membros da comissão julgadora, e Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. 16 anos se dissolveram em um instante. Ele estava mais maduro, é claro, com alguns fios grisalhos nas têmporas e rugas que demonstravam o peso das responsabilidades, mas ainda era devastadoramente bonito. O mesmo porte elegante, a mesma presença que comandava a atenção. Aquele ali é o Marcos Nogueira, Pedro sussurrou, impressionado. O dono de tudo isso. Helena apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. A cerimônia começou com discursos sobre excelência acadêmica e oportunidades. Helena mal escutava. Sua atenção dividida entre manter a compostura e observar discretamente o homem no palco. Marcos falava sobre a importância de investir no talento jovem. Sobre como a educação transformava vidas, as palavras soavam irônicas aos ouvidos dela. Ele havia transformado a vida dela, mas não da forma que pregava. E agora, vamos conhecer nossos finalistas, anunciou a apresentadora. Um por um, os jovens foram chamados ao palco. Quando chegou a vez de Pedro, Helena sentiu o coração disparar. Seu filho subiu os degraus com confiança, cumprimentou os jurados e se posicionou no microfone. Pedro Souza, 15 anos, estudante da Escola Estadual Professor João Silva. Ele se apresentou com voz firme. Meu sonho é cursar engenharia civil e construir moradias populares de qualidade para quem mais precisa. Helena viu Marcos inclinar ligeiramente a cabeça. Prestando atenção especial, havia algo na expressão dele que ela não conseguia decifrar. Surpresa, interesse, reconhecimento. Quando Pedro mencionou seus projetos de construção sustentável e o trabalho voluntário que fazia ensinando matemática para crianças carentes, Marcos fez algumas anotações. Helena percebeu que ele era o único jurado realmente prestando atenção aos detalhes. A premiação transcorreu sem incidentes. Pedro recebeu sua medalha e certificado das mãos do presidente da fundação, mas Helena notou como Marcos o observava atentamente durante todo o processo. Agora, convidamos os finalistas e suas famílias para um coquetel no jardim, anunciou a apresentadora. Helena tentou convencer Pedro a irem embora, mas ele estava radiante demais para aceitar. Mãe, isso é história. Preciso pelo menos cumprimentar os organizadores. No jardim, Pedro foi rapidamente cercado por outros jovens e alguns pais curiosos sobre sua trajetória. Helena mantinha distância, observando orgulhosa como o filho se comportava com naturalidade, apesar do ambiente intimidador. Desculpe, você é a mãe do Pedro. Helena se virou e quase engasgou. Marcos Nogueira estava parado a poucos metros dela. Com um sorriso educado que não chegava aos olhos, ele a havia reconhecido. Sou, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Marcos Nogueira. Ele estendeu a mão, fingindo que se conheciam apenas de vista. Fiquei muito impressionado com seu filho. É um jovem excepcional. O toque das mãos deles durou apenas segundos, mas Helena sentiu a mesma eletricidade de anos atrás. Ela rapidamente retirou a mão. Pedro sempre foi dedicado aos estudos, conseguiu responder. Posso perceber. Raramente vejo jovens com essa combinação de inteligência técnica e consciência social. Marcos olhou na direção onde Pedro conversava animadamente. Vocês já consideraram a possibilidade da bolsa integral aqui no Instituto? Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ainda estamos analisando as opções. Entendo que deve ser uma decisão importante. Ele a estudou por um momento. E Helena teve certeza de que ele a havia reconhecido. O Pedro tem potencial para ir muito longe. Seria uma pena se oportunidades fossem desperdiçadas por circunstâncias externas. Antes que Helena pudesse responder, uma mulher elegante se aproximou, alta, loira, com aquela beleza artificial que o dinheiro podia comprar, vestindo um conjunto que custava mais que o carro de Helena. Querido, estão te procurando para as fotos com os doadores, a mulher disse, colocando a mão no braço de Marcos de forma possessiva. Renata, esta é o Helena Souza, mãe do Pedro, nosso grande vencedor. Marcos fez as apresentações formalmente. Renata estendeu a mão com um sorriso frio, estudando Helena da cabeça aos pés, com o olhar calculista de quem estava acostumada a avaliar ameaças. Prazer, que filho talentoso você tem, disse, mas havia algo na voz que não soava sincero.
Obrigada, Helena respondeu, sentindo-se ainda mais deslocada ao lado daquela mulher que representava tudo que ela não era. Riqueza, status, o tipo de esposa apropriada para um Nogueira. Bom, esperamos ver vocês aqui no instituto em breve, Renata disse, claramente encerrando a conversa. Vamos, Marcos. Os fotógrafos estão esperando. Marcos hesitou por um momento, olhando para Helena como se quisesse dizer algo mais. Mas apenas acenou educadamente antes de se afastar com a esposa. Helena ficou parada, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Marcos definitivamente a havia reconhecido. E Renata, havia algo na forma como ela a olhou que indicava suspeita. Mãe, você viu. O próprio Marcos Nogueira veio falar comigo. Pedro apareceu ao lado dela, eufórico. Ele disse que ficou impressionado com minha apresentação e que adoraria me ter como aluno aqui. Ah, é. E o que você respondeu? Que tenho muito interesse, mas que a decisão não é só minha. Pedro a olhou com esperança. Mãe, é a chance da minha vida, por favor. Diz que você vai pelo menos considerar. Helena olhou para o filho. Viu a paixão em seus olhos. E depois olhou para o prédio imponente ao fundo, onde Marcos provavelmente posava para fotos com sua esposa perfeita e sua vida perfeita. Como poderia negar a Pedro a oportunidade de estudar ali? Mas como poderia arriscar que ele descobrisse a verdade sobre sua origem? Vamos conversar em casa, tá bom? Ela disse finalmente, durante o caminho de volta. Pedro falou animadamente sobre os outros finalistas, sobre as instalações da escola, sobre as possibilidades que se abriam. Helena escutava em silêncio, sua mente fervilhando com preocupações. Não havia como escapar. O destino estava forçando um reencontro que ela havia passado 16 anos evitando. E agora, não era apenas sobre ela e Marcos. Era sobre Pedro, sobre o futuro dele, sobre segredos que poderiam destruir a única família que seu filho conhecia, enquanto o ônibus cortava a cidade na direção do seu bairro simples. Helena tomou uma decisão silenciosa. Faria qualquer coisa para proteger Pedro, mesmo que isso significasse enfrentar o passado que havia enterrado tão profundamente. Renata Albuquerque Nogueira não havia chegado onde estava sendo ingênua. Filha de um político influente, aprendera desde cedo que informação era poder, e poder era tudo. Sentada em seu escritório particular na cobertura do edifício Nogueira, ela tamborilava os dedos perfeitamente esmaltados sobre a mesa de mogno, enquanto observava a cidade lá embaixo. A cena do coquetel se repetia em sua mente. A forma como Marcos havia olhado para aquela mulher simples, a hesitação em sua voz ao falar com ela, e principalmente, o interesse incomum que demonstrara pelo garoto. Em 15 anos de casamento, Renata nunca havia visto o marido se interessar genuinamente por nenhuma das dezenas de jovens talentosos que a fundação já havia premiado. Pegou o telefone e discou um número que sabia de cor. Antônio, é a Renata. Preciso de você aqui. Urgente. Antônio Reis chegou em menos de 1 hora. Ex-policial. Agora detetive particular. Ele havia prestado diversos serviços discretos para a família Albuquerque ao longo dos anos. Era um homem de meia idade, magro, com olhos pequenos e atentos que não perdiam detalhes. Senhora Nogueira. Ele cumprimentou, sentando-se na poltrona de couro em frente à mesa dela. Antônio, preciso que você investigue algumas pessoas para mim. Renata empurrou um papel com os nomes. Helena Souza e seu filho Pedro. Quero saber tudo sobre eles. Onde nasceram, onde estudaram, histórico financeiro, relacionamentos passados, tudo. Antônio examinou o papel. Posso perguntar o motivo da investigação. Digamos que tenho curiosidade sobre o passado dessa família. Renata se recostou na cadeira. E Antônio, discrição total. Ninguém pode saber sobre isso. Como sempre, senhora, dou 1 semana para ter um relatório completo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Otávio Lima enfrentava o pior pesadelo de sua carreira. O sócio minoritário da construtora Nogueira havia passado os últimos 3 anos desviando fundos para investimentos pessoais desastrosos. Agora, a auditoria anual estava marcada para a próxima semana. E não havia como esconder o rombo de quase R$2 milhões, sentado em seu escritório modesto. Uma ironia considerando que deveria estar nadando em dinheiro. Otávio folheava desesperadamente documentos. Procurando uma saída, era um homem de 50 anos, calvo,
com barriga proeminente e o rosto constantemente vermelho do estresse. Sua única esperança era encontrar algo que pudesse usar como barganha contra Marcos. Foi então que seu celular tocou. Otávio, aqui é o Carlinhos, da empresa de investigação. Tenho umas informações que podem te interessar. Carlos era um dos funcionários da mesma empresa que Renata havia contratado. Mas ao contrário de Antônio, ele não tinha escrúpulos quanto à confidencialidade, especialmente quando o pagamento valia a pena. Que tipo de informação? Sobre o patrão? Tem uma mulher aí que a esposa dele mandou investigar. Pelo que descobri fuçando nos arquivos, essa tal de Helena Souza teve um lance com o Marcos há uns 16 anos. E adivinha, o garoto que ganhou a Olimpíada tem exatamente a idade certa. Otávio sentiu o coração acelerar. Você tem certeza disso? Tenho fotos antigas deles juntos, registros da universidade, tudo. O Marcos sustentou ela por um tempo, depois sumiu. 9 meses depois, nasceu o menino. Quanto você quer por essas informações? 50 mil? E nem pense em pechinchar. Isso vale muito mais do que isso. Otávio fechou os olhos. 50 mil era dinheiro que ele não tinha. Mas se a informação fosse verdadeira, valia qualquer sacrifício. Um filho secreto do todo-poderoso Marcos Nogueira era exatamente o tipo de munição que precisava. Fechado, mas quero tudo. Fotos, documentos, endereços, tudo. Enquanto os adultos tramavam suas conspirações, Pedro vivia o melhor momento de sua vida acadêmica. A notícia de sua vitória havia se espalhado pela escola. E pela primeira vez, ele se sentia verdadeiramente especial. Durante o intervalo, cercado por colegas curiosos e professores orgulhosos, ele mal conseguia conter a animação. E aí, Pedro, vai mesmo estudar naquela escola de rico? Perguntou Júlia, sua colega de classe e melhor amiga. Ainda não sei. Minha mãe está analisando as opções. Pedro respondeu, repetindo as palavras que Helena havia usado. Cara, se fosse eu já estava fazendo as malas, disse Roberto, outro colega. O Instituto Nogueira é o máximo. Meu primo conhece um cara que estudou lá. Disse que é outro mundo. Pedro sorriu, mas uma pontinha de preocupação crescia em seu peito. Desde a cerimônia, Helena estava estranha, mais silenciosa, perdida em pensamentos. Ele havia atribuído isso ao nervosismo natural de uma mudança tão grande, mas começava a suspeitar que havia algo mais. À tarde, quando chegou em casa, encontrou Helena organizando obsessivamente o armário da cozinha. Outro sinal de que ela estava ansiosa. Mãe, posso falar com você? Helena se virou, forçando um sorriso. Claro, amor. O que foi? É sobre a escola, você não quer que eu vá, né? Helena suspirou e se sentou à mesa da cozinha, fazendo sinal para que ele se juntasse a ela. Pedro, não é que eu não quero. É que essas escolas são muito diferentes do nosso mundo. As pessoas lá têm muito dinheiro, muitas conexões. Às vezes elas podem ser cruéis com quem é diferente. Mas, mãe, eu provei que mereço estar lá. Ganhei a competição no mérito. Não foi favor de ninguém. Eu sei, filho, e estou muito orgulhosa de você. Helena tocou o rosto dele com carinho. Só me promete uma coisa. Se decidirmos que você vai estudar lá, e se alguém te tratar mal, ou te fizer se sentir inferior, você me conta imediatamente. Prometo. Mas por que você está tão preocupada? Aconteceu alguma coisa na cerimônia? Helena hesitou, por um momento. Pedro achou que ela fosse contar algo importante, mas ela apenas balançou a cabeça. Não, amor. É só nervosismo de mãe mesmo. Naquela noite, depois que Pedro subiu para estudar, Helena ficou sozinha na cozinha, tomando um chá e tentando organizar os pensamentos. Sua vida havia sido construída sobre uma mentira cuidadosamente elaborada, e agora essa mentira estava ameaçada. O telefone tocou, sobressaltando-a. Alô, Helena, aqui é a Carmen da escola do Pedro. Carmen era a coordenadora pedagógica, uma mulher simpática que sempre apoiara Pedro. Oi, Carmen, tudo bem? Então, eu queria falar com você sobre essa oportunidade do Instituto Nogueira. Sei que deve ser uma decisão difícil, mas posso te dizer uma coisa. Em 20 anos de magistério, raramente vi um aluno com o potencial do Pedro. Seria um crime não deixar ele aproveitar essa chance. Helena fechou os olhos. Eu sei, Carmen, é só que... Olha, eu entendo suas preocupações. Realmente é um mundo diferente.
Mas o Pedro é forte, inteligente, tem caráter. Ele vai se adaptar. Depois que desligou, Helena subiu para verificar se Pedro estava dormindo. Encontrou-o debruçado sobre os livros, calculando algo em uma folha cheia de números. "O que você está fazendo, amor?" "Calculando quanto custaria a mensalidade do instituto se eu não tivesse a bolsa." Ele respondeu sem levantar os olhos. "Sabe quanto é, mãe? R$ 4.000 por mês. Isso é mais do que você ganha no restaurante." Helena sentiu um aperto no peito. "Pedro, eu sei que a gente não tem dinheiro para isso. Por isso a bolsa é tão importante." Ele finalmente olhou para ela. "Mãe, eu vou trabalhar muito para merecer essa oportunidade. Vou fazer você se orgulhar de mim. Eu já me orgulho de você, Pedro. Todos os dias." Ele sorriu e voltou aos estudos. Helena ficou parada na porta por alguns minutos, observando o filho que havia criado para ser íntegro, determinado e sonhador. Como poderia negar a ele a chance de crescer? Mas enquanto descia as escadas, uma sensação de presságio a acompanhava. Havia forças em movimento que ela não controlava. Pessoas poderosas que poderiam descobrir segredos que ela havia guardado tão cuidadosamente. Na manhã seguinte, sem que Helena soubesse, Antônio Reis estava estacionado em frente ao cantinho da Helena, fotografando discretamente o movimento do restaurante e anotando os horários de funcionamento. A investigação havia começado, e em breve, o passado cuidadosamente enterrado viria à tona. Otávio Lima examinou as fotografias espalhadas sobre sua mesa, com a satisfação de um homem que acabara de encontrar a salvação. Lá estavam elas, imagens de Marcos e Helena na universidade, abraçados, sorrindo, claramente apaixonados. Uma delas mostrava Helena grávida, caminhando ao lado de Marcos, que tinha a mão protetoramente sobre a barriga dela. "Perfeito", murmurou para si mesmo, organizando os documentos que Carlos havia conseguido: certidão de nascimento de Pedro, registros acadêmicos, comprovantes de que Helena havia morado no mesmo prédio que Marcos durante 2 anos. O celular tocou, era Carlos. "E aí, gostou do material?" "Melhor impossível. Você tem certeza de que mais ninguém tem acesso a isso?" "Por enquanto, só eu e você. Mas o investigador oficial vai chegar nas mesmas conclusões em alguns dias." A esposa do Marcos não contratou qualquer um. Otávio sentiu um frio na barriga. Se Renata descobrisse primeiro, ela usaria a informação a seu favor, não ao dele. "Preciso agir rápido, então. Boa sorte, parceiro, e lembra do nosso acordo. Se essa informação te salvar, eu quero uma comissão extra." Otávio desligou e se recostou na cadeira. Agora precisava de um plano. Não podia simplesmente chegar em Marcos com as fotos. Isso seria chantagem direta. Crime. Precisava ser mais sutil. Criar uma situação onde Helena fosse obrigada a ajudá-lo. Na tarde seguinte, Helena estava fechando o restaurante quando um homem de meia idade se aproximou. Ela não o reconheceu, mas algo na forma como ele a observava a deixou desconfortável. "Helena Souza. Sou eu em que posso ajudá-lo. Meu nome é Otávio Lima. Sou sócio da construtora Nogueira." Ele se apresentou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Podemos conversar em particular." Helena sentiu o sangue gelar. "Sobre o quê?" "Sobre seu passado com meu sócio e sobre o futuro do seu filho." A ameaça implícita era clara. Helena olhou ao redor. A rua estava vazia. Pedro estava na escola. Não tinha escolha se não escutar. "Pode falar." Otávio tirou uma das fotografias do bolso. Ela e Marcos abraçados na formatura dele. "Reconhece esta foto?" Helena empalideceu. "Onde você conseguiu isso?" "Isso não importa. O que importa é que tenho muito mais material assim. E tenho certeza de que seu filho adoraria saber quem é o pai dele." "O que você quer?" Helena perguntou, a voz tremendo de raiva e medo. "Quero que você me ajude com um pequeno problema que tenho com Marcos. Nada demais. Apenas um reencontro entre vocês dois. Um reencontro que eu possa documentar. Você está louco se pensa que vou fazer isso." Otávio guardou a foto e assumiu um tom mais ameaçador. "Helena, você não entende a situação. Posso tornar essa informação pública de diversas formas. Imagina a manchete. Empresário bilionário tem filho secreto com garçonete. Como acha que isso afetaria a vida do Pedro? A escola nova, os colegas ricos. Todos saberiam que ele é filho bastardo de um homem que o abandonou.
Helena sentiu as pernas fraquejarem. Você não faria isso? Testaria a sorte? Otávio sorriu cruelmente. Ou prefere que eu conte diretamente para o garoto? Posso aparecer na escola dele amanhã e contar toda a verdade. A imagem de Pedro descobrindo tudo de forma brutal, na frente dos colegas, foi o suficiente para quebrar a resistência de Helena. O que exatamente você quer que eu faça? Simples. Você vai encontrar acidentalmente com Marcos em algum lugar público. Vocês vão conversar, relembrar os velhos tempos, e ele vai admitir que vocês tiveram um relacionamento. Eu vou estar gravando tudo. Para quê? Isso não é da sua conta. Você só precisa fazer sua parte. Helena fechou os olhos, sentindo-se encurralada. E depois disso, você vai deixar minha família em paz. Se tudo correr como planejado... Sim. Onde? Aqui mesmo no seu restaurante, amanhã à noite vou fazer com que ele apareça aqui. No dia seguinte, Marcos estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Nogueira, aqui é do programa Raízes da Cidade, da TV local. Estamos fazendo uma matéria sobre pequenos negócios que marcaram a história da cidade. E o Cantinho da Helena foi indicado por vários moradores antigos. O senhor teria alguns minutos para uma rápida entrevista lá hoje à noite. Marcos franziu a testa. Por que eu? Bom, soubemos que o senhor estudou na região e frequentava o local na juventude. Seria interessante ter o depoimento de alguém que viu o crescimento do estabelecimento. Marcos hesitou. Ele realmente havia frequentado aquele restaurante na época da universidade. Era onde levava Helena nos primeiros encontros, quando ainda precisavam se esconder da sociedade. Que horas? Por volta das 8 da noite, se for possível. Tudo bem, estarei lá. Otávio desligou o telefone com satisfação. Não havia programa nenhum. Apenas um amigo jornalista que devia alguns favores, e topou fazer a ligação, às 8 em ponto. Marcos estacionou em frente ao Cantinho da Helena. O local estava exatamente como se lembrava. Pequeno, acolhedor, com o mesmo letreiro despretensioso, uma onda de nostalgia o atingiu quando empurrou a porta e ouviu o mesmo sino que tocava 16 anos atrás. Helena estava limpando o balcão quando ele entrou. Seus olhos se encontraram, e por um momento, ambos ficaram em silêncio. Olá, Helena. Marcos. Ela tentou manter a voz firme. Vim para a entrevista. Onde está a equipe? Helena olhou ao redor nervosamente. Eles devem estar atrasados. Quer sentar enquanto espera. Marcos escolheu uma mesa no canto. A mesma onde costumavam se sentar anos atrás. Helena trouxe um café sem que ele pedisse. Você lembra como eu gosto? Ele comentou surpreso. Algumas coisas a gente não esquece. Ela respondeu, evitando olhá-lo diretamente do outro lado da rua. Otávio estava estacionado com uma câmera discreta, gravando tudo através da janela. Helena, Marcos começou, mas ela o interrompeu. Não precisamos falar sobre o passado. Precisamos sim. Ele se inclinou para a frente. Quando te vi na cerimônia, quando fingi que não te conhecia, foi covardia da minha parte de novo. Helena finalmente o encarou. Por que você veio aqui, Marcos, de verdade? Porque não consigo parar de pensar no Pedro. Naquele garoto extraordinário que você criou sozinha. Ele pausou. E porque não consigo parar de pensar em como fui um covarde há 16 anos. Você fez sua escolha, casou com quem sua família queria, construiu seu império. Deu tudo certo, não deu? Deu. Marcos riu amargamente. Helena, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas meu casamento é vazio, meus filhos mal me conhecem, e eu vivo uma vida que não é minha. E você acha que isso me interessa depois de todo esse tempo? Não. Você tem todo o direito de me odiar. Ele bebeu o café, saboreando o gosto familiar. Mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz. Helena sentiu lágrimas ameaçando derramar. Marcos, não faz isso comigo. Estou fazendo o quê? Tentando consertar o passado com palavras bonitas? Você não pode simplesmente aparecer aqui depois de 16 anos e... E o quê? Dizer que ainda penso em você? Que aqueles foram os anos mais felizes da minha vida. Que me tornei um homem vazio depois que parti. Para. Helena se levantou bruscamente. Você não tem o direito de dizer essas coisas para mim. Marcos também se levantou, chegando perto dela. Helena, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que fui um covarde. Mas preciso que você saiba que...
A porta do restaurante se abriu com força e Pedro entrou correndo. Mãe, esqueci minha... Oh! Ele parou ao ver Marcos. Desculpa, não sabia que tinha cliente. Pedro, este é... Helena hesitou. Marcos Nogueira. Marcos completou, estendendo a mão para o garoto. Prazer em te ver novamente. O prazer é meu. Senhor, Pedro cumprimentou educadamente. Mãe, só vim buscar meu livro de química. Está ali em cima. Quando Pedro subiu, Marcos olhou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ele tem os meus olhos, ele disse baixinho. O sangue de Helena gelou. Marcos, e a idade certa. Ele a estudou cuidadosamente. Helena, o Pedro é meu filho, do lado de fora. Otávio sorriu com satisfação. Tinha tudo o que precisava gravado. Helena sentiu o mundo desabar ao redor dela. A pergunta de Marcos ecoava no ar como um trovão, e ela sabia que não havia volta. Nos olhos dele, via a mesma intensidade que a havia conquistado na juventude. Mas agora misturada com uma suspeita crescente que a aterrorizava, Ela começou, mas Pedro desceu as escadas naquele momento, interrompendo qualquer possibilidade de resposta. Achei, ele disse, balançando o livro. Mãe, vou direto para a Júlia estudar para a prova de química. Chego antes das 10. Tá bom, amor? Cuidado na rua. Pedro acenou para Marcos educadamente. Foi um prazer revê-lo. Senhor Nogueira, espero que tenha gostado de voltar aqui. Marcos observou cada movimento do garoto, cada expressão. Quando Pedro saiu, o silêncio voltou a se instalar entre eles, pesado como chumbo. Helena, por favor. Marcos insistiu, a voz carregada de emoção. Preciso saber a verdade. A verdade. Helena riu amargamente. A verdade é que você partiu quando mais precisei de você. A verdade é que criei meu filho sozinha, trabalhando dobrado, mentindo para protegê-lo da rejeição que sofri. Isso não responde minha pergunta. Helena o encarou por longos segundos. E que diferença faria agora, Marcos? Você quer aparecer na vida dele depois de 15 anos e brincar de ser pai. Eu quero assumir minha responsabilidade. Sua responsabilidade. A voz dela subiu de tom. Onde estava sua responsabilidade quando eu estava grávida e assustada? Onde estava quando ele nasceu? Quando deu os primeiros passos? Quando perguntou pela primeira vez sobre o pai? Marcos baixou a cabeça, visivelmente abalado. Eu era jovem, tinha medo. E eu não tinha. Eu tinha 22 anos, Marcos. Estava no 2º ano da faculdade, trabalhando para me sustentar. E de repente me vi sozinha e grávida, do outro lado da rua. Otávio guardou a câmera com satisfação. Não havia confirmação direta, mas a conversa deixava tudo bem claro. Agora precisava usar aquele material da forma mais eficaz possível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Antônio Reis finalizava seu relatório para Renata. Durante uma semana, havia investigado cada aspecto da vida de Helena e Pedro. O que descobrira era explosivo. Senhora Nogueira, ele disse ao telefone. Preciso entregar o relatório pessoalmente. Prefere que eu vá aí ou marcamos em outro lugar? Venha para casa e, Antônio, espero que tenha encontrado algo interessante. Pode ter certeza de que sim. 1 hora depois, Renata estava sentada em sua sala de estar, lendo o relatório com crescente indignação. Fotografias antigas mostravam Marcos e Helena juntos na universidade. Documentos comprovavam que eles haviam morado no mesmo endereço por 2 anos. E o mais revelador, Pedro havia nascido exatamente 9 meses depois da última vez que Marcos foi visto com Helena. Tem certeza absoluta dessas informações? Ela perguntou, tentando manter a voz controlada. Absoluta. Inclusive consegui uma informação extra que não está no relatório oficial. Antônio mostrou-lhe uma foto tirada de longe naquela noite. Marcos e Helena conversando intensamente no restaurante. Essa foto é de ontem à noite. Seu marido esteve lá por quase 2 horas. Renata sentiu uma fúria fria tomando conta dela. 15 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída sobre a base de um acordo familiar. E agora descobria que o marido tinha um filho secreto. Pior ainda, estava se reaproximando da mãe da criança. Quero que continue investigando. Quero saber cada movimento dele, cada encontro, cada ligação. Sim, senhora.
Depois que Antônio saiu, Renata serviu-se uma dose generosa de uísque e começou a planejar. Não permitiria que uma garçonete de subúrbio destruísse tudo que havia construído. Na manhã seguinte, Marcos chegou ao escritório com a mente fervilhando. Havia passado a noite em claro, pensando na conversa com Helena, na possibilidade de ter um filho que nunca conhecera, por mais que ela não tivesse confirmado diretamente. Suas reações falavam mais alto que qualquer palavra. Senhor Nogueira, sua secretária interrompeu seus pensamentos. O senhor Otávio Lima está aqui? Diz que precisa falar urgentemente sobre a auditoria. Marcos franziu a testa. A auditoria estava marcada para a próxima semana, e ele confiava que tudo estava em ordem. Pode mandar entrar. Otávio entrou no escritório com uma pasta nas mãos e um sorriso nervoso no rosto. Marcos, precisamos conversar sobre um problema que surgiu. Que tipo de problema? Digamos que alguns números não estão batendo como deveriam. Otávio abriu a pasta cuidadosamente, mas em vez de documentos financeiros, tirou de lá algumas das fotografias. Mas antes de falarmos de negócios, queria te mostrar algumas fotos interessantes que chegaram até mim. Marcos olhou para as imagens e empalideceu. Lá estavam ele e Helena na universidade, em momentos íntimos que julgava esquecidos para sempre. Onde você conseguiu isso? Isso não importa. O que importa é que temos um problema mútuo agora. Otávio se recostou na cadeira com arrogância. Você tem um filho secreto que pode causar um escândalo tremendo se isso vier à tona. Eu tenho alguns equívocos financeiros que precisam ser resolvidos discretamente. Você está me chantageando. Estou propondo uma solução que beneficie ambos. Você me ajuda com meu problema na auditoria, e eu garanto que essas fotos e outras informações permaneçam privadas. Marcos se levantou, furioso. Saia do meu escritório. Agora. Pensa bem, Marcos. Imagina quando a Renata descobrir. Quando seus filhos descobrirem. Quando a imprensa descobrir. Otávio guardou as fotos calmamente. Tenho até amanhã para resolver meu problema. Se não conseguir, essas informações se tornam públicas. Depois que Otávio saiu, Marcos ficou sozinho, tentando processar o que havia acontecido. Seu mundo estava desmoronando rapidamente, e ele precisava tomar decisões que poderiam afetar muitas vidas. Decidiu fazer o que deveria ter feito anos atrás: investigar por conta própria a vida do garoto que poderia ser seu filho. Durante os dias seguintes, Marcos começou a frequentar discretamente os lugares por onde Pedro passava. Observou-o saindo da escola, estudando na biblioteca pública, ajudando Helena no restaurante. O que viu o impressionou profundamente. Pedro era um jovem íntegro, estudioso, respeitoso com todos. Tratava a mãe com carinho e admiração evidentes. Ajudava colegas com dificuldades em matemática sem esperar nada em troca. Era exatamente o tipo de filho que qualquer pai se orgulharia de ter. Certa tarde, Marcos estava observando Pedro ensinar matemática para crianças menores na biblioteca quando seu telefone tocou. Marcos, é a Renata. Precisamos conversar agora. O tom dela não deixava margem para negociação. Estou voltando para casa. Quando chegou, encontrou Renata na sala, com uma expressão que ele conhecia bem. Era a face que ela assumia quando estava prestes a declarar guerra. Senta, ela disse, apontando para a poltrona. Renata, o que? 15 anos, Marcos, 15 anos de casamento, e você nunca me contou que tinha um filho bastardo por aí. O sangue dele gelou. Como você, isso não importa. O que importa é que agora eu sei de tudo. Helena Souza, o restaurantezinho, o garoto genial que você tanto se interessou. Renata se levantou, caminhando até a janela. E sei também que vocês se reencontraram. Renata, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você mentiu para mim durante todos esses anos, que me fez de idiota. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Ou vai explicar por que está visitando sua ex-amante? Não é assim. Não. Então como é, Marcos? Porque da onde eu estou vendo, você está tendo uma crise de meia-idade e querendo brincar de família feliz com a mulher que te deu o filho que sempre quis. Marcos ficou em silêncio. Havia verdade demais nas palavras dela para conseguir negar. Vou te dar uma chance, Renata continuou, a voz perigosamente calma. Você corta qualquer contato com essa mulher e esse garoto, e eu finjo que nada disso aconteceu.
Continuamos nossa vida como sempre foi. E se eu não aceitar? Renata sorriu friamente. Aí você vai descobrir do que a filha de um político é capaz quando é contrariada. Posso destruir a vida dessa família de formas que você nem imagina. Naquela noite, enquanto Marcos lutava com seus demônios internos, Helena recebia uma visita inesperada. Helena Souza, perguntou a mulher elegante parada na porta do restaurante. Sim, sou eu. Renata Nogueira? Acho que precisamos conversar. Helena encarou a mulher parada na porta de seu restaurante, mesmo sem nunca terem sido apresentadas formalmente. Ela reconheceu imediatamente Renata Albuquerque Nogueira. Era impossível não reconhecer. A postura altiva, as roupas caras, o ar de superioridade que emanava de cada poro. Entre, Helena disse, tentando manter a voz firme. Já estava fechando, mas podemos conversar. Renata entrou com passos calculados. Observando o ambiente com um olhar avaliativo que não escondeu o desdém, Helena teve a impressão de estar sendo examinada por um predador estudando sua presa. Lugar, aconchegante, Renata comentou. O tom deixando claro que não considerava aquilo um elogio. Obrigada, quer sentar? Prefiro ficar em pé. O que tenho para dizer não vai demorar. Renata abriu a bolsa de grife e tirou uma foto. A mesma que Otávio havia mostrado para Helena dias atrás. Reconhece. Helena não respondeu, mas seu rosto empalideceu. Vou interpretar seu silêncio como um sim. Renata guardou a foto com movimentos deliberadamente lentos. Sei de tudo, Helena. Sobre você e meu marido na universidade. Sobre a gravidez, sobre o garoto. O que você quer? Quero que você desapareça da vida da minha família. Renata tirou um envelope da bolsa. Aqui tem 100 mil reais. É mais dinheiro do que você vê em 5 anos neste estabelecimento. Pegue isso. Some com seu filho. E nunca mais apareça perto dos Nogueira. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você acha que eu sou o quê? Uma prostituta? Que tudo na minha vida tem preço. Todo mundo tem um preço, querida. Só estou tentando descobrir o seu. Não aceito seu dinheiro. Renata suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Helena, você não entende a situação. Posso tornar sua vida um inferno de maneiras que nem imagina. Posso fazer com que este restaurante seja fechado por irregularidades. Posso fazer com que seu filho perca a bolsa no instituto. Posso! Saia! Helena interrompeu, a voz tremendo de raiva contida. Saia do meu estabelecimento agora. Como quiser. Renata se dirigiu à porta, mas se virou antes de sair. Mas lembre-se, você teve a chance de resolver isso de forma civilizada. A partir de agora, as coisas vão ficar muito mais complicadas para vocês. No dia seguinte, Pedro chegou ao Instituto Nogueira, animado para seu primeiro dia como aluno bolsista. Havia passado a madrugada arrumando o material escolar e estudando o regulamento da escola. Helena o havia deixado na porta com um beijo e palavras de encorajamento. Mas ele percebeu a preocupação nos olhos dela. O instituto era ainda mais impressionante por dentro. Corredores amplos com piso de mármore, laboratórios equipados com tecnologia de ponta, biblioteca com milhares de livros. Pedro se sentia como se tivesse entrado em outro mundo. Você deve ser o Pedro, disse uma voz atrás dele. Ele se virou e viu um garoto da sua idade, loiro, bem vestido, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou eu e você é. Lucas Nogueira. Meu pai é dono desta escola. Lucas falou com evidente orgulho. Ouvi falar que você ganhou aquela competição de matemática. Ganhei? Sim. Que legal, deve ser bom ser. Especial assim. O tom de Lucas tinha uma pontinha de sarcasmo que Pedro não conseguiu identificar. Durante a manhã, Pedro notou que alguns alunos o observavam com curiosidade. Outros com clara hostilidade. Na hora do intervalo, sentou-se sozinho no pátio quando Lucas se aproximou acompanhado de um grupo de colegas. Pessoal, este é o Pedro, nosso novo colega bolsista. Lucas anunciou para o grupo. Ah, o garoto pobre que ganhou na loteria, comentou uma menina de cabelos longos e ar entediado. Beatriz. Lucas repreendeu a irmã, mas com um sorriso divertido. Não seja grosseira. Desculpa. Beatriz disse sem parecer arrependida. É que é raro ver alguém diferente aqui. Diferente como? Pedro perguntou,
começando a se sentir desconfortável. Você sabe, outro garoto se intrometeu. Alguém que precisa trabalhar para comer. Risos ecoaram pelo grupo. Pedro sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Não há nada de errado em trabalhar. Ele disse calmamente. Claro que não. Lucas concordou, fingindo ser razoável. Aliás, ouvi dizer que sua mãe tem um restaurante. Deve ser difícil competir com os grandes estabelecimentos da cidade. Na verdade, é só uma lanchonete mesmo. Beatriz completou com veneno. Minha mãe comentou que conhece o lugar, disse que é bem simples. Pedro percebeu que aquilo não era coincidência. Eles sabiam exatamente onde atacar. E seu pai? Lucas perguntou com falsa inocência. Ele trabalha no restaurante também. O silêncio de Pedro foi interpretado como vulnerabilidade pelo grupo. Ah, é verdade, Beatriz disse, fingindo lembrar de algo. Minha mãe disse que você não tem pai, que triste. Bastardo. Alguém murmurou no grupo, provocando mais risos. Chega. Pedro se levantou, as mãos cerradas em punhos. Calma aí. Lucas se colocou entre Pedro e o grupo, assumindo um papel de pacificador. Ninguém quis ofender. É só que... Bem, você tem que entender que aqui as coisas são diferentes. Temos uma tradição, uma reputação a manter. E qual é a sua tradição? Humilhar quem é diferente. Nossa tradição é excelência. Beatriz respondeu com arrogância. E às vezes a excelência precisa ser protegida. Pedro olhou ao redor, percebendo que outros alunos observavam a cena com interesse. Mas ninguém se manifestava em sua defesa. Sentiu-se completamente sozinho e deslocado. Com licença, ele disse, saindo do grupo e caminhando para longe. Pedro! Lucas gritou atrás dele. Não leva a mal. É só que você precisa encontrar seu lugar aqui. O resto do dia passou em um borrão. Pedro assistiu às aulas em silêncio, almoçou sozinho e evitou qualquer interação desnecessária. Quando finalmente chegou em casa, Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Como foi o primeiro dia, amor? Foi normal, Pedro respondeu, mas seu tom não convenceu Helena. Pedro, você pode me contar qualquer coisa, o que aconteceu? Ele hesitou por um momento. Depois contou sobre os comentários de Lucas e Beatriz, sobre as insinuações cruéis, sobre como se sentiu humilhado e isolado. Helena sentiu uma raiva fervendo dentro dela. Meu filho, você não merece passar por isso. Mãe, é verdade o que eles disseram sobre meu pai. Helena gelou. O que exatamente eles disseram? Que eu sou o bastardo que meu pai me abandonou. Pedro a olhou com olhos cheios de dor. E hoje, durante o almoço, ouvi 2 alunos mais velhos falando sobre boatos, dizendo que minha mãe teve um caso com alguém importante e que por isso eu consegui a bolsa. Pedro. Mãe, por favor, eu preciso saber a verdade. Ele se sentou na cozinha, encarando-a diretamente. Meu pai realmente morreu em um acidente. Helena olhou para o filho que havia criado com tanto amor, viu a dor e a confusão em seus olhos, e soube que não podia mais mentir. As palavras de Renata ecoavam em sua mente, mas a dignidade do seu filho era mais importante que qualquer ameaça. Não, ela disse baixinho. Seu pai não morreu em um acidente. Pedro sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Então, onde ele está? Helena respirou fundo, sabendo que não havia volta. Seu pai me abandonou quando soube que eu estava grávida. Ele escolheu sua carreira e sua família rica, ao invés de assumir a responsabilidade. Como assim? Quem é ele? Helena fechou os olhos, sabendo que estava prestes a mudar a vida do filho para sempre. Seu pai é Marcos Nogueira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro ficou parado, processando a informação, conectando os pontos que agora faziam sentido terrível. O dono da escola, o homem que me deu a bolsa. Sim, e Lucas e Beatriz, eles são seus meio-irmãos. Pedro se levantou bruscamente, começando a andar pela cozinha como um animal enjaulado. Toda a minha vida foi uma mentira. Ele explodiu. Tudo. A história sobre meu pai, sobre como consegui a bolsa. Tudo. Pedro, eu só queria proteger você. Proteger. Você me humilhou, ele gritou,
lágrimas correndo pelo rosto. Eles estavam me humilhando, e eu nem sabia por quê. Eles sabiam quem eu era e eu não. Meu filho, por favor. Não. Pedro a interrompeu. 15 anos, mãe. 15 anos mentindo para mim. E agora descubro que meu pai é o homem mais poderoso da cidade. Que meus meio-irmãos me trataram como lixo hoje. E que tudo na minha vida é uma farsa. Ele correu para o quarto, batendo a porta com força. Helena ficou sozinha na cozinha, chorando pela primeira vez em anos, sabendo que havia perdido a confiança do filho e que não havia volta, do lado de fora, escondido na sombra. Otávio sorria com satisfação. Havia chegado na hora certa para ouvir a confissão e agora tinha ainda mais munição para usar contra Marcos. Pedro passou a noite em claro, olhando para o teto do quarto pequeno que dividia com tantas memórias de uma infância construída sobre mentiras. Cada lembrança agora ganhava um novo significado doloroso. Às vezes em que perguntara sobre o pai, e Helena inventava histórias sobre um homem bom que havia morrido jovem. Os momentos em que ela trabalhava até tarde, exausta, para pagar seus estudos, enquanto o pai verdadeiro vivia em uma mansão do outro lado da cidade. Quando o sol nasceu, Pedro já havia tomado uma decisão. Não conseguia olhar para Helena naquela manhã. A dor da traição ainda estava muito fresca. Saiu de casa antes mesmo dela acordar, deixando apenas um bilhete. Não vou para a escola hoje. Preciso resolver algumas coisas. A construtora Nogueira ficava no centro da cidade, em um prédio de vidro espelhado, que refletia o céu matinal. Pedro nunca havia estado ali, mas o endereço estava na internet. Subiu os 15 andares até a recepção executiva, suas pernas tremendo a cada degrau. Bom dia, disse a recepcionista, uma mulher de meia idade com sorriso profissional. Gostaria de falar com o Sr. Marcos Nogueira. Você tem agendamento? Não, mas é importante. Diga que é Pedro Souza. A recepcionista fez uma ligação interna. Pedro ouviu fragmentos da conversa. Um jovem, Pedro Souza, diz que é importante. Pode subir, último andar, sala do presidente. O elevador pareceu demorar uma eternidade. Pedro olhou seu reflexo no espelho dourado e tentou imaginar como seria encarar o homem que o havia rejeitado antes mesmo dele nascer. A secretária particular de Marcos o conduziu até uma sala imponente com vista panorâmica da cidade. Marcos estava de pé, de costas, olhando pela janela. Quando se virou, Pedro viu seu próprio reflexo 15 anos mais velho, os mesmos olhos verdes, a mesma linha do maxilar, a mesma altura acima da média. Pedro, Marcos disse, a voz carregada de emoção. Não. Pedro o interrompeu, mantendo distância. Não comece com desculpas. Vim aqui porque preciso ouvir algumas coisas de você. Marcos acenou para a secretária sair e fechou a porta. Sente, por favor. Prefiro ficar em pé. Pedro cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Quero que me explique por que você abandonou minha mãe grávida. A pergunta direta atingiu Marcos como um soco. Ele se sentou atrás da mesa, de repente se sentindo muito mais velho. Pedro, você não entende como as coisas eram na época. Então me explique, me conte como era ser tão covarde que fugiu da responsabilidade. Eu tinha 24 anos. Marcos começou, a voz baixa. Minha família tinha planos para mim desde criança. O casamento com Renata era um acordo entre famílias poderosas, quando sua mãe engravidou. Quando você engravidou minha mãe, Pedro corrigiu com amargura. Quando você foi concebido, Marcos continuou. Eu entrei em pânico. Sabia que assumir a paternidade significaria perder tudo. A herança, a empresa, o futuro que havia sido planejado para mim. E você escolheu o dinheiro. Escolhi a covardia. Marcos admitiu, olhando diretamente nos olhos do filho. Escolhi o caminho mais fácil e abandonei as duas pessoas que mais amava. Pedro sentiu uma mistura de raiva e confusão. Duas pessoas que mais amava. Você nem me conhecia. Conhecia. Sua mãe me contava sobre você todos os dias durante a gravidez. Como você se mexia quando ela comia doce. Como ela cantava para você dormir. Como vocês dois já tinham uma conexão especial. Marcos se levantou, caminhando até a janela novamente. Cada dia que passou depois que parti foi um peso na minha consciência. Então por que nunca voltou? Por que nunca tentou me conhecer?
Porque sou um covarde. Marcos repetiu com sinceridade brutal. Porque cada ano que passava tornava mais difícil aparecer. Como eu explicaria 15 anos de ausência? Como poderia pedir perdão por uma vida inteira perdida? Pedro sentiu lágrimas ameaçando cair, mas as conteve. Você sabe o que é crescer sem pai? Sabe o que é ver sua mãe se matando de trabalhar porque tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo? Não sei, e isso me mata todos os dias. E sabe o que é descobrir que seus meio-irmãos passaram a infância inteira te humilhando sem nem saber quem você era? Marcos se virou bruscamente. O que você quer dizer? Lucas e Beatriz? Ontem foi meu primeiro dia no instituto, e eles fizeram questão de me lembrar que eu sou diferente, que não pertenço àquele lugar, que sou bastardo. Pedro cuspiu a última palavra com veneno. Eles sabiam, né? Sabiam que eu era seu filho, e mesmo assim me trataram como lixo. Pedro, eles não sabem. Renata descobriu recentemente, mas não contei para as crianças. Então é ainda pior. Eles me humilharam por prazer mesmo, não por vingança. Marcos sentiu uma dor profunda no peito. Pedro, eu posso falar com eles, posso explicar. Explicar o quê? Pedro explodiu. Que o pai deles tem um filho bastardo que ele rejeitou. Que agora, 15 anos depois, ele quer brincar de família feliz. Eu não quero brincar de nada. Quero assumir minha responsabilidade. 15 anos atrasado. Eu sei que é tarde demais. Marcos também explodiu. A culpa e a frustração finalmente vindo à tona. Eu sei que cometi o pior erro da minha vida, mas o que você quer que eu faça agora? Que eu volte no tempo e mude tudo. Quero que você me explique por que eu não valho nada para você. A pergunta atingiu Marcos como um raio. Ele olhou para o garoto parado ali. Seu filho, uma mistura perfeita dele com Helena. Crescido sem sua presença, mas carregando sua determinação e inteligência. Pedro, ele disse baixinho, você vale tudo para mim. É a coisa mais importante que já criei na vida, mesmo sem estar presente. Mentira. Você acha que é coincidência eu ter me interessado por você na cerimônia? Acha que foi acaso eu ter oferecido a bolsa? Marcos se aproximou devagar. Desde o momento que te vi no palco, soube que havia algo especial, e quando percebi quem você era, quando percebeu, na primeira conversa que tivemos, você falou sobre querer construir casas populares de qualidade. É exatamente o que eu sonhava fazer quando tinha sua idade, antes de me perder nas obrigações familiares. Pedro ficou em silêncio processando. Você é tudo o que eu poderia ter sido se tivesse tido coragem de seguir meu coração. Marcos continuou. É íntegro, determinado, brilhante. Helena fez um trabalho extraordinário criando você. Então, por que não assume isso publicamente? Por que não conta para todos que eu sou seu filho? Porque... Marcos hesitou. Porque tem medo da sua esposa rica descobrir. Porque tem medo de que isso afete seus negócios. Porque ainda é o mesmo covarde de 15 anos atrás. Porque tenho medo de não ser o pai que você merece. Marcos admitiu finalmente. Tenho medo de que seja tarde demais para construirmos alguma coisa. Pedro olhou para o homem à sua frente. Poderoso, bem-sucedido, mas claramente atormentado. Via nele traços familiares, mas também via um estranho que havia feito escolhas que destruíram sua família. Não quero seu dinheiro, Pedro disse finalmente. Não quero sua pena. E não quero que você apareça na minha vida fingindo ser pai só porque sua consciência está pesada. O que você quer então? Quero que você assuma publicamente que eu sou seu filho. Quero que conte para Lucas e Beatriz. Quero que sua esposa saiba que não pode mais me humilhar. Pedro respirou fundo. E quero uma explicação honesta sobre por que você nunca tentou me conhecer, mesmo depois que cresci. Marcos olhou pela janela, vendo a cidade que havia conquistado ao custo da sua família verdadeira. E se eu fizer isso tudo, você me daria uma chance. Uma chance de tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Pedro ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, olhou nos olhos verdes que eram iguais aos seus. Não sei, mas seria um começo. Naquele momento, ambos souberam que suas vidas haviam mudado para sempre. O filho havia confrontado o pai. E agora ambos teriam que lidar com as consequências de 15 anos de ausência e mentiras.
3 dias se passaram desde o confronto entre Pedro e Marcos. O garoto havia voltado para casa naquela tarde com os olhos vermelhos e uma expressão que Helena nunca havia visto antes. Uma mistura de raiva, dor e uma maturidade forçada que a partiu ao meio. Eles mal haviam conversado desde então, limitando-se a cumprimentos educados e ao necessário para a convivência. Pedro voltara às aulas no instituto, mas agora caminhava pelos corredores com uma postura diferente. Não mais o garoto tímido e impressionado dos primeiros dias, mas alguém que carregava um peso invisível nos ombros. Lucas e Beatriz haviam tentado algumas provocações sutis, mas algo no olhar de Pedro os fez recuar. Na manhã de sexta-feira, Pedro estava na biblioteca estudando quando seu telefone vibrou. Marcos: Pedro, preciso falar com você urgentemente. É sobre algo que pode afetar toda a empresa. O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Pode vir ao meu escritório. Pedro hesitou. Ainda não havia decidido completamente sobre dar uma chance ao pai, mas a urgência na voz de Marcos o preocupou. Estou indo. Quando chegou à construtora, encontrou Marcos visivelmente agitado, andando de um lado para outro em seu escritório. Pedro, obrigado por vir. Senta, por favor. O que está acontecendo? Otávio Lima, meu sócio, está me chantageando. Ele descobriu sobre nós e está usando isso para me forçar a encobrir crimes que ele cometeu na empresa. Pedro franziu a testa. Que tipo de crimes? Desvio de dinheiro. Muito dinheiro. A auditoria é na segunda-feira. E se eu não o ajudar a esconder as evidências, ele vai tornar público que você é meu filho. E qual é o problema disso? Eu pensei que você fosse assumir mesmo. Vou assumir. Mas do meu jeito, no meu tempo. Se Otávio fizer isso, será como um escândalo, como chantagem. Vai parecer que você e sua mãe são oportunistas tentando se aproveitar da situação. Pedro sentiu uma raiva fervendo. Então esse cara quer destruir minha família para salvar a própria pele. Exatamente. E eu não sei o que fazer. Se eu denunciar os crimes dele, ele expõe nossa história de forma cruel. Se eu o ajudo, viro cúmplice de um criminoso. Pedro se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, via o movimento da cidade. Pessoas honestas trabalhando enquanto homens como Otávio roubavam e chantageavam. Há quanto tempo isso está acontecendo? O desvio provavelmente 3 anos. A chantagem começou esta semana. E você tem certeza de que ele está roubando? Absoluta. Mas não tenho como provar sem uma investigação formal, e isso alertaria Otávio. Pedro ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. Então se virou para Marcos com determinação. Quero ajudar. Pedro. Não. É perigoso. Otávio é um homem desesperado. E homens desesperados fazem coisas terríveis. Ele já está fazendo coisas terríveis. Está chantageando você, ameaçando minha mãe, usando nossa família como moeda de troca. Pedro se sentou novamente. Não vou ficar parado enquanto esse cara destrói pessoas inocentes. Marcos olhou para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. O que você tem em mente? Você disse que precisa de provas dos crimes dele. Certo, então vamos conseguir essas provas. Como? Deixa comigo, mas preciso que você confie em mim. Naquela tarde, Pedro saiu da escola mais cedo e foi diretamente para a construtora. Mas desta vez, não subiu para o escritório de Marcos. Em vez disso, foi até o 10º andar, onde ficavam os escritórios dos sócios menores. Havia feito sua pesquisa, sabia que Otávio costumava trabalhar até tarde às sextas-feiras. Geralmente sozinho, fazendo os ajustes necessários nos livros contábeis. Pedro se escondeu no banheiro do andar até que o movimento diminuísse, às 7 da noite. O andar estava praticamente vazio. Pedro saiu do banheiro e caminhou discretamente pelos corredores. A porta do escritório de Otávio estava fechada, mas havia luz acesa. Ele se posicionou próximo à porta e esperou. Não demorou muito para sua paciência ser recompensada. O telefone de Otávio tocou, e Pedro ouviu a voz nervosa do homem através da porta. Carlinhos, sou eu. Sim, está tudo caminhando. O Marcos vai ter que ceder. Não é só chantagem. Se ele não cooperar na segunda, eu espalho tudo sobre o filho bastardo dele. 2,5 milhões. No total, sim, consegui transferir a maior parte para as contas fantasmas. Claro que apaguei os rastros digitais, não sou amador. Pedro sentiu o coração acelerar.
rapidamente, tirou o celular e começou a gravar. A conversa continuava. O que você quer dizer com "e se ele denunciar mesmo assim"? Carlinhos, o homem tem família, reputação a perder. Ele não vai arriscar ver o nome dos Nogueira sendo destruído na mídia. Não, a auditoria é só protocolo. Com os documentos que falsifiquei, não vão encontrar nada. Pedro continuou gravando, mal acreditando na sorte de ter chegado ali no momento certo. Escuta, se tudo der certo, na terça-feira estaremos livres. Eu saio da empresa com uma bela indenização, e você fica com sua parte do dinheiro. O Marcos que se vire para explicar para a minha esposa por que tem um filho de 15 anos que ele nunca mencionou. A conversa durou mais 10 minutos, com Otávio detalhando o esquema de corrupção, mencionando contas bancárias específicas, nomes de cúmplices e até mesmo como havia falsificado documentos. Pedro gravou tudo, suas mãos tremendo de nervosismo e adrenalina. Quando Otávio finalmente desligou, Pedro esperou mais alguns minutos antes de sair discretamente do andar. Só quando estava na rua, longe do prédio, permitiu-se respirar aliviado. Ligou imediatamente para Marcos. Consegui. Conseguiu o quê? As provas que você precisava. Otávio acabou de confessar tudo ao telefone com um cúmplice. Tenho a gravação completa. Pedro, você fez o quê? Isso foi muito perigoso. Mas funcionou. Ele admitiu ter desviado 2,5 milhões. Falou sobre contas fantasmas, documentos falsificados, tudo. Marcos ficou em silêncio por um momento. Onde você está? Na praça em frente à empresa. Não se mova. Estou descendo. 15 minutos depois, Marcos chegou correndo. Pedro mostrou a gravação. E ambos ouviram Otávio se incriminando completamente. Isso é uma confissão completa, Marcos disse, incrédulo. Com isso, posso denunciá-lo às autoridades antes que ele tenha chance de fazer qualquer chantagem. E nossa família fica protegida. Completamente. Ele vai estar ocupado demais tentando se defender das acusações criminais para pensar em chantagem. Marcos olhou para Pedro com admiração genuína. Filho, você salvou não apenas nossa família, mas centenas de funcionários que poderiam perder o emprego se a empresa fosse prejudicada por esse escândalo. Era a primeira vez que Marcos o chamava de filho, diretamente. E Pedro sentiu algo se movendo em seu peito. Agora preciso ligar para meu advogado e para a polícia. Marcos continuou. Mas antes, quero te perguntar uma coisa. Por que você fez isso? Por que arriscou sua segurança para me ajudar? Pedro pensou por um momento. Porque mesmo você tendo me abandonado, mesmo eu estar magoado com você, não achei certo deixar um criminoso destruir famílias inocentes. E porque... Ele hesitou. Porque talvez ainda haja esperança para nós. Marcos sentiu lágrimas nos olhos. Pedro, você é mais homem aos 15 anos do que eu fui aos 24. E você vai assumir publicamente que eu sou seu filho. Vou, na segunda-feira, antes da auditoria, vou convocar uma coletiva de imprensa. Vou contar a verdade sobre tudo. Sobre minha covardia no passado. Sobre você. Sobre como me orgulho do homem que você está se tornando. Pedro assentiu, finalmente permitindo-se sorrir. Então acho que posso te dar essa chance de ser pai. Enquanto caminhavam juntos pela primeira vez como pai e filho, e nenhum deles sabia que Helena os observava de longe, com lágrimas de orgulho nos olhos, vendo seu menino se transformar no homem íntegro que ela sempre soube que ele seria. A manhã de segunda-feira amanheceu com um céu cinzento que espelhava a tensão pairando sobre a família Nogueira. Marcos havia passado o fim de semana em reuniões com advogados, preparando tanto a denúncia contra Otávio, quanto a coletiva de imprensa que mudaria sua vida para sempre. Pedro acordou cedo, mais nervoso do que havia admitido para si mesmo. Hoje o mundo inteiro saberia quem ele realmente era. Não mais o garoto pobre que havia ganhado uma bolsa por mérito, mas o filho secreto de um dos homens mais poderosos da cidade. Helena estava na cozinha quando ele desceu, preparando o café da manhã com movimentos mecânicos. Os últimos dias haviam sido tensos entre eles, mas ela sabia que algo importante estava para acontecer. Bom dia, mãe. Bom dia, amor. Ela se virou, estudando o rosto do filho. Você está diferente hoje. Pedro respirou fundo. Era hora de contar tudo. Mãe, senta aqui. Preciso te contar algumas coisas que aconteceram. Helena sentou-se à mesa, o coração acelerado.
Conversei com meu pai, algumas vezes, na verdade. Pedro, deixa eu terminar, por favor. Ele segurou as mãos dela. Sei que você mentiu para me proteger. Sei que tudo que fez foi por amor. E sei que ele não merece perdão pelo que fez com você. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Mas mãe, ele vai assumir publicamente que eu sou filho dele hoje. E eu quero tentar conhecê-lo. Não significa que vou te abandonar ou que você deixa de ser a pessoa mais importante da minha vida. Significa que talvez eu possa ter uma família completa pela primeira vez. Helena chorou em silêncio por alguns minutos. Depois, limpou o rosto e olhou para o filho com orgulho. Você tem um coração maior que o meu. Pedro, mais generoso, mais corajoso. Ela sorriu através das lágrimas. Se você acha que vale a pena tentar, eu te apoio. Do outro lado da cidade, Marcos estava em seu escritório revendo o discurso que mudaria tudo. Sua secretária entrou com uma expressão preocupada. Senhor Nogueira, a senhora Renata está aqui. Diz que precisa falar urgentemente. Marcos suspirou. Sabia que esse confronto era inevitável. Pode mandar entrar. Renata entrou como um furacão, vestida impecavelmente, mas com o rosto demonstrando uma fúria contida. Você perdeu completamente o juízo. Ela explodiu antes mesmo de se sentar. Bom dia para você também, Renata. Não brinque comigo. Marcos, soube que vai fazer uma coletiva hoje, que vai assumir publicamente aquele bastardo. Cuidado com as palavras, está falando do meu filho. Seu filho são Lucas e Beatriz, aquelas crianças que você mal conhece porque está obcecado com uma fantasia do passado. Marcos se levantou, caminhando até a janela. Renata, nosso casamento acabou há muito tempo. Nós dois sabemos disso. Nosso casamento é um negócio, Marcos. E negócios bem-sucedidos exigem manutenção, não revoluções. Então, considere isto minha carta de demissão. Renata empalideceu. Você não pode estar falando sério. Estou 15 anos construindo uma vida que não é minha, sendo pai de crianças que mal conheço, casado com uma mulher que só me vê como um investimento. Ele se virou para ela. Chega, Renata. E você acha que vai ser feliz brincando de família com uma garçonete e um moleque que cresceu sem você? Não sei se vou ser feliz, mas sei que pela primeira vez em 15 anos vou tentar ser honesto. Renata se recompôs, assumindo o tom calculista que usava em negociações políticas. Está bem, você quer sua liberdade, pode ter, mas vai custar caro. Quero metade de tudo, empresas, propriedades, investimentos, e quero a guarda integral dos meus filhos, dos nossos filhos. Marcos corrigiu. Não depois de hoje. Depois que você destruir nossa reputação com esse escândalo, eles vão preferir ficar comigo. A coletiva de imprensa foi marcada para as 14h, no auditório principal da construtora Nogueira. Marcos havia convidado os principais veículos de comunicação da cidade, alegando que faria um anúncio importante sobre o futuro da empresa. Pedro chegou acompanhado de Helena 15 minutos antes do início. Eles se sentaram discretamente nas últimas fileiras, observando os jornalistas se preparando, as câmeras sendo posicionadas, o burburinho da imprensa especulando sobre o que seria anunciado. Mãe, e se isso der tudo errado? Pedro sussurrou. Então a gente enfrenta juntos, como sempre fizemos. Ela respondeu, apertando a mão dele, às 2 em ponto. Marcos entrou no auditório acompanhado de seu advogado. Estava visivelmente tenso, mas determinado. Ao ver Pedro e Helena na plateia, fez um aceno quase imperceptível. Senhores jornalistas, obrigado por comparecerem. Marcos começou, ajustando o microfone. Convoquei esta coletiva para fazer alguns anúncios importantes sobre minha vida pessoal e profissional. Um murmúrio percorreu a plateia. Primeiro, quero informar que entreguei hoje às autoridades competentes evidências de crimes financeiros cometidos por Otávio Lima. Até então, sócio minoritário desta empresa, o Sr. Lima está sendo investigado por desvio de fundos no valor de R$2,5 milhões. Os jornalistas começaram a fazer anotações furiosamente. Segundo, quero anunciar que estarei me separando de minha esposa, Renata Albuquerque Nogueira, após 15 anos de casamento. O auditório explodiu em murmúrios e flashes de câmeras. Marcos respirou fundo antes de continuar. E terceiro,
O motivo mais importante desta coletiva: quero assumir publicamente a paternidade de Pedro Souza, de 15 anos, meu filho biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, uma explosão de perguntas simultâneas. Por favor, deixem-me terminar, Marcos pediu, levantando a mão. Pedro é filho do meu relacionamento com Helena Souza, que durou 2 anos durante minha juventude. Quando Helena engravidou, cometi o maior erro da minha vida. Abandonei-os por covardia e pressão familiar. Pedro sentiu todos os olhos se virando para ele. Helena segurou firme sua mão. Durante 15 anos, vivi com o peso dessa decisão. Pedro cresceu sem meu conhecimento, tornando-se um jovem excepcional, graças aos cuidados exclusivos de sua mãe. Recentemente, o destino nos reencontrou quando Pedro ganhou a Olimpíada Nacional de Matemática. Um jornalista levantou a mão. Senhor Nogueira, está dizendo que não sabia da existência do garoto até recentemente. Eu suspeitava, mas Helena havia me dito anos atrás que havia perdido o bebê. Foi apenas na semana passada que confirmei a paternidade e conheci verdadeiramente meu filho. Outra pergunta. E como seus outros filhos reagiram à notícia? Marcos hesitou. Lucas e Beatriz ainda não sabem. Pretendo conversar com eles hoje à noite. Senhor Nogueira, uma jornalista se levantou. Não acha que essa revelação é muito conveniente? Considerando que o garoto acaba de ganhar uma bolsa em sua escola. Foi Pedro quem se levantou para responder, surpreendendo a todos. Posso responder a essa pergunta, ele disse, caminhando até o palco. Marcos acenou positivamente, orgulhoso da coragem do filho. Meu nome é Pedro Souza, tenho 15 anos, e até a semana passada não sabia quem era meu pai. Pedro falou claramente no microfone. Ganhei a Olimpíada de Matemática por mérito próprio. Estudando em escola pública, minha mãe trabalhou dobrado a vida inteira para me dar educação. A plateia estava em silêncio absoluto. Não quero o dinheiro dele. Não quero privilégios. Só quero a chance de conhecer meu pai e talvez construir uma relação que nunca tivemos. Pedro olhou diretamente para as câmeras. E quero que todo mundo saiba que minha mãe é a mulher mais forte e digna que existe. Ela me criou sozinha e fez um trabalho perfeito. Os aplausos começaram espontaneamente, primeiro tímidos, depois crescendo até se tornarem uma ovação. Helena chorava de orgulho, e Marcos teve que lutar para controlar a emoção, quando as perguntas finalmente terminaram e os jornalistas se dispersaram. Pedro, Helena e Marcos ficaram sozinhos no auditório. Obrigado, Marcos disse para Pedro. Você foi incrível ali. Só falei a verdade. E agora? Helena perguntou. Agora começamos do zero. Marcos respondeu. Os 3 juntos, construindo o que deveria ter existido desde sempre, do lado de fora do prédio. Otávio Lima era preso enquanto tentava fugir do país. E em uma mansão do outro lado da cidade, Lucas e Beatriz assistiam pela televisão a coletiva que acabava de mudar suas vidas para sempre. 3 meses depois, o cantinho da Helena estava irreconhecível. Não havia mudado fisicamente. Ainda tinha as mesmas 8 mesas, o mesmo balcão desgastado, a mesma cozinha apertada, mas havia algo diferente no ar. Uma leveza que não existia antes, como se as paredes tivessem absorvido a paz que finalmente chegara àquela família. Helena estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a campainha da porta. Não precisou olhar para saber quem era. Pedro sempre chegava da escola exatamente às 12h15, e Marcos havia desenvolvido o hábito de aparecer para o almoço sempre que possível. Oi, mãe! Pedro gritou da entrada. Trouxe companhia! Helena enxugou as mãos no avental e saiu da cozinha, encontrando Pedro acompanhado de Júlia e 2 outros colegas da escola pública, onde ele havia decidido continuar estudando. Recusando a transferência definitiva para o Instituto Nogueira. Pessoal, esta é minha mãe, Helena. Mãe, estes são os amigos que eu falei, Roberto e Ana. Prazer em conhecê-los. Helena sorriu. Servindo refrigerante para o grupo, Pedro falou muito sobre vocês. Era verdade. Nos últimos meses, Pedro havia se tornado mais comunicativo, mais aberto, à descoberta da verdade, por mais dolorosa que tivesse sido inicialmente. O havia libertado de um peso que nem sabia que carregava. Dona Helena, Júlia disse timidamente. É verdade que o Pedro vai ganhar uma bolsa para estudar engenharia na melhor universidade do país.
Helena olhou para o filho com orgulho. Se depender das notas dele, sim, mas a decisão é dele. E você já decidiu, Pedro? Roberto perguntou. Ainda estou pensando. Pedro respondeu. Mas Helena percebeu que ele já sabia exatamente o que queria. Quero fazer engenharia civil mesmo. Mas talvez seja melhor ficar na Universidade Federal daqui. Assim posso morar em casa e continuar ajudando minha mãe. Pedro Souza. Helena o repreendeu carinhosamente. Quantas vezes vou ter que dizer que você não precisa se preocupar comigo? Vá para onde for melhor para o seu futuro. A campainha tocou novamente, e desta vez era Marcos. Ele entrou carregando uma sacola de compras e cumprimentou os jovens educadamente antes de se dirigir à cozinha. Helena, trouxe aqueles temperos que você pediu, ele disse, começando a desembalar as compras como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os amigos de Pedro observaram a cena com curiosidade. Nos primeiros dias após a revelação, havia sido estranho ver o empresário mais poderoso da cidade ajudando no restaurante da ex-namorada. Agora, 3 meses depois, parecia completamente natural. Senhor Marcos, Ana perguntou. É verdade que o senhor vai abrir uma fundação para dar bolsas para jovens de escola pública? É verdade. Marcos confirmou, sentando-se à mesa com o grupo. Na verdade, foi ideia do Pedro. Ele disse que se cada jovem talentoso tivesse as oportunidades que ele teve, poderíamos mudar muito mais vidas. Pedro corou levemente. Não foi só minha ideia. A gente conversou sobre isso. Helena observou a interação entre pai e filho com um sorriso. Eles ainda estavam aprendendo a se conhecer. Ainda havia momentos de estranheza, mas a conexão estava crescendo naturalmente. E como estão Lucas e Beatriz? Pedro perguntou. Como fazia pelo menos uma vez por semana, o rosto de Marcos se ensombreceu ligeiramente. Melhor. Beatriz está começando a aceitar a situação. Lucas ainda está resistindo. A adaptação dos outros filhos de Marcos havia sido, sem dúvida, a parte mais difícil de todo o processo. Beatriz, mais nova e naturalmente curiosa, havia demonstrado interesse genuíno em conhecer o meio-irmão depois do choque inicial. Lucas, porém, ainda via Pedro como uma ameaça à estabilidade que conhecia. Vai dar tempo, Helena disse suavemente. Eles só precisam processar tudo. Espero que sim. Falei para Lucas que vocês dois viriam jantar conosco no sábado. Pedro e Helena trocaram olhares. Essas visitas à nova casa de Marcos, um apartamento moderno mais acolhedor que ele alugara depois da separação, ainda eram um pouco tensas, mas vinham melhorando gradualmente, depois que os amigos de Pedro saíram. Os 3 ficaram sozinhos no restaurante. Helena estava fechando o caixa quando Marcos se aproximou dela. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em recomeçar? Romanticamente, digo. Helena parou o que estava fazendo e o olhou com surpresa. Marcos, não estou sugerindo nada. Ele se apressou em esclarecer. É só que você é uma mulher linda, inteligente, com muito para oferecer, e eu sei que desperdicei minha chance há muito tempo. Só quero que saiba que se alguém aparecer na sua vida, alguém que te mereça de verdade, eu vou apoiar totalmente. Helena ficou em silêncio por um momento, tocada pela maturidade da pergunta. Obrigada por dizer isso, mas para ser honesta, ainda estou descobrindo quem eu sou. Além de ser mãe do Pedro, durante 15 anos, toda a minha energia foi para criá-lo. Agora que ele está crescendo, que nossa vida está mais estável, ela pausou. Talvez seja a hora de redescobrir Helena, não apenas a mãe. Você merece toda a felicidade do mundo, Marcos disse sinceramente. Pedro, que havia escutado a conversa da cozinha, sorriu para si mesmo. Via como o pai olhava para Helena, não com o amor possessivo da juventude, mas com um carinho maduro e respeitoso. E via como Helena estava começando a se redescobrir, a sorrir mais, a se cuidar melhor. Talvez o destino tivesse planos diferentes para eles do que qualquer um imaginava. Na noite de sábado, Pedro e Helena chegaram ao apartamento de Marcos para o jantar familiar semanal. Lucas abriu a porta com sua expressão habitual de desconfiança, mas pelo menos não foi hostil. Oi. Ele cumprimentou secamente. Oi, Lucas. Pedro respondeu sem forçar intimidade. Como foi a semana? Normal. Beatriz apareceu correndo da sala.
Pedro, Helena, pai, está fazendo aquela lasanha que vocês gostaram na última vez. A menina havia se tornado a ponte natural entre as duas famílias. Sua curiosidade infantil a fazia fazer perguntas que quebravam o gelo e criavam oportunidades de conversa. Durante o jantar, Lucas permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, mas Pedro notou que ele prestava atenção nas conversas, especialmente quando Helena contava histórias engraçadas da infância de Pedro. Helena, Beatriz perguntou de repente, você vai ser nossa madrasta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas levantou os olhos pela primeira vez na noite, claramente interessado na resposta. Beatriz. Marcos repreendeu suavemente. Helena é a mãe do Pedro. Nós somos amigos. Mas vocês se gostam. A menina insistiu com a honestidade brutal das crianças. Dá para ver. Helena e Marcos trocaram olhares, ambos corando ligeiramente. As coisas são complicadas, Bea. Pedro interveio. Às vezes os adultos precisam de tempo para descobrir o que sentem. Mas vocês já namoraram antes. Lucas falou pela primeira vez na noite. Por que não podem namorar de novo? A pergunta surpreendeu a todos. Era a primeira vez que Lucas demonstrava qualquer interesse na dinâmica entre os pais. Por quê? Helena respondeu cuidadosamente. Às vezes as pessoas mudam, e às vezes é mais importante ter uma amizade sólida do que tentar recriar o passado. Lucas assentiu, parecendo aceitar a resposta mais tarde, quando Pedro e Helena estavam se despedindo. Lucas se aproximou de Pedro no corredor. Pedro, ele disse baixinho, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me odeia, por causa de como te tratei no primeiro dia de aula. Pedro olhou para o garoto de 12 anos à sua frente, seu meio-irmão, que estava claramente lutando com sentimentos confusos de culpa e medo. Não, Lucas, eu não te odeio. Você estava protegendo sua família do que achava que era uma ameaça. Eu entendo isso. Mas eu fui cruel. Foi. Mas você tinha 12 anos e estava confuso. Eu te perdoo. Lucas pareceu surpreso com a facilidade do perdão. E você realmente não quer tirar nosso pai da gente. Lucas, eu cresci 15 anos sem pai. Sei como dói. Jamais faria isso com você e a Beatriz. Pedro colocou a mão no ombro do garoto. Estamos todos aprendendo a ser uma família diferente. Não precisa ter pressa. Quando saíram do prédio, Helena comentou. Acho que finalmente chegamos ao garoto. E sabe de uma coisa, mãe? Acho que essa família estranha nossa vai dar certo. Helena olhou para o filho que havia criado para ser homem íntegro e generoso, capaz de perdoar e construir pontes onde outros construiriam muros. Sabe de uma coisa, Pedro? Acho que você está certo. Enquanto caminhavam pela rua em direção ao ponto de ônibus, ambos sabiam que ainda havia desafios pela frente. Mas pela primeira vez em suas vidas, enfrentariam esses desafios como uma família completa. Não perfeita, não tradicional, mas real e construída sobre amor, perdão e esperança, o cantinho da Helena os esperava no final da jornada. Como sempre esperara, mas agora não era mais apenas um refúgio. Era o coração de uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro às vezes demora anos para encontrar seu caminho. Mas quando encontra, vale a pena cada momento de espera.